Se não entendemos, então vamos participar da ceia de forma indigna. E nós precisamos participar da ceia com entendimento. Com entendimento. Eu estava falando de manhã que nós não temos uma linha, não traçamos uma linha teológica onde respaldamos a nossa vida doutrinária. O que é que nós somos arminianistas? Somos, mas somos também calvinistas. Tem coisas de Armínio que a gente não pratica, tem coisas de Calvino que a gente não pratica. Sabe, queridos, foram homens de Deus, que no seu tempo deram grande contribuição, mas apenas um morreu por nós. Apenas Jesus morreu por nós. Portanto, eu nem sou de Calvino e nem sou de Armínio. Gosto dos dois que fizeram uma grande obra. Pela vida deles, muitas pessoas foram remidas, conheceram Jesus pela vida deles, pela teologia deles, para o seu contexto. Ainda hoje os dois são relevantes, sim. E Calvino disse uma frase muito interessante. Ele disse que a nossa maior dignidade está na consciência de quem está na consciência da indignidade que nós somos, o que nós temos. Essa é a maior dignidade, saber que nós somos indignos. Por que estamos aqui? Pura graça. Pura graça. Somente graça. Aleluia. Você pode pegar o pão. E quando você pega o pão, você começa a refletir no sacrifício de Jesus na cruz, onde o seu corpo era rasgado, o seu corpo era cortado pelos açoites, e tudo isso por amor. Portanto, queridos, o que está na nossa mão é pão, não é outra coisa, é pão. Mas é um momento místico, porque quando nós olhamos esse pão, apesar de ser pão, nós entendemos que isso é um memorial. Quando eu olho para o pão, eu vejo o sacrifício de Jesus na cruz. E é Ele que diz que Ele é o pão vivo, que desceu do céu. Aleluia, glória a Deus. Te damos graças, ó Deus, pelo pão. Te damos graça pelo sacrifício de Jesus na cruz. Te damos graça, Senhor, pelos açoites que Jesus levou em meu lugar. Te damos graça, Pai, que Ele se colocou numa posição de desonra, numa posição de vergonha, numa posição indigna, não porque Ele merecia, mas porque Ele estava tomando o nosso lugar. E assim, Pai, nós te damos graças, porque em Cristo Jesus a nossa conta foi paga, Senhor. Aleluia. E te louvo, Pai, por isso. E assim te damos graças pelo pão, pelo corpo vivo de Cristo, que foi esmagado, Senhor, naquela cruz. No nome de Jesus, nos rendemos a Ti, Senhor. Amém. Todos podem comer o pão.
Na vida tem algumas coisas que a gente não engole, né? Às vezes a gente não engole uma pessoa que a gente olha para ela e diz: esse aqui. Sabe, queridos, sabe o que é interessante? Jesus te engoliu. Jesus não teve nenhum problema conosco. Até aquele que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, aquele que botou preço na cabeça de Jesus, até esse foi amado por ele. E esse é um momento em que nós temos que refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos irmãos, sobre a comunhão que temos uns com os outros. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter esse autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não manda que nós estejamos examinando o outro, mas examinamos a nós mesmos. E assim, após examinar, coma do pão e beba do cálice. Então, queridos, não é momento de tristeza, mas é momento de festa. É momento que nós celebramos a nossa redenção. Celebramos, queridos, o dia em que a conta foi paga. Nós celebramos não algo triste, mas nós celebramos, queridos, que nesse dia eu ganhei libertação. Nesse dia eu fui livre. Nesse dia houve alguém que pagou a minha conta. Então isso não é motivo de tristeza, é motivo de festa. Aleluia. E quando pegamos o cálice, é difícil não pensar. É difícil não pensar no sangue escorrendo naquela cruz. É difícil não pensar. E quando nós pensamos nessa cruz, queridos, no sangue que escorria naquela cruz, não era um sangue qualquer, era o sangue de quem não pecou, sobre uma terra maldita. Mas quando cai o sangue santo, essa terra é abençoada, porque o sangue de Jesus correu por ela, e assim a nossa vida foi resgatada por Ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele declara, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Temos nova aliança em Cristo. É um novo pacto. É um novo testamento no sangue dele. É o testamento. Agora é uma nova aliança, porque na primeira aliança falhou. A primeira aliança não deu certo. O primeiro Adão não funcionou, mas o segundo, Jesus, ele sim. E agora nós podemos tomar o cálice do Senhor. Te damos graças, ó Pai, pelo cálice do Senhor. Ó Deus, que nos faz lembrar do sangue que escorria por aquela cruz, ó Deus. Nos faz pensar, ó Deus. E eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor torne rema essa palavra em nossas vidas. E assim, meu Deus, nas decisões das nossas vidas, no dia a dia, nós possamos nos lembrar de Jesus quando foi à cruz, ó Deus. Que a morte que Ele tomou, ó Deus, era a minha morte. Mas agora, pela graça e misericórdia do Senhor, podemos viver a sua vida. Aleluia. E assim consagramos esse vinho para o nosso corpo, como corpo espiritual de Cristo, como igreja do Senhor. Oramos a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Todos podem tomar o vinho.